Olá, meu povo! A recusa da cirurgia bariátrica e a recusa também da pós-bariátrica, que é a reparadora, gera dano moral. Eu já falei sobre esse tema no meu perfil do Instagram, mas hoje eu trouxe aqui a doutora Graciele Garcês, que é advogada há mais de 10 anos, pós-graduada em processo civil, direito do trabalho e direito penal, especializada em direito de família, consumidor e direito médico. Ela atua no Rio de Janeiro e Teresópolis. É membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Teresópolis e membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde ABA Rio de Janeiro. Então seja muito bem-vinda, doutora. Olá, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui participando desse vídeo, né, super informativo, super bacana. E, enfim, vamos começar a nossa conversa, nosso papo, né? Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre obesidade, cirurgia bariátrica, pós-bariátrica, danos morais. Bom, uma coisa que chega lá no escritório, todo mundo acha que está um pouquinho gordo, já acha que tem que fazer a cirurgia bariátrica, e não é dessa maneira. Tem todos os requisitos para serem preenchidos. Mas hoje não sou eu que vou falar, vou deixar a doutora falar para mim. Quais são os requisitos? Fala para gente. Exatamente, doutor Eduardo. Tem, né, para ser, né, um paciente considerado apto à cirurgia bariátrica, tem que cumprir requisitos. Requisitos esses: 2 anos, no mínimo, né, 24 meses de você ter tentado tratamento para emagrecimento contínuo sem êxito, né, sem lograr um êxito, sem ter um resultado eficaz, né, ficar naquele efeito sanfona do engorda e emagrece. Uma equipe multidisciplinar, né, que te ateste, né, no caso, te dê um laudo, te dê um relatório, uma declaração. Que é o cirurgião, que é o nutricionista, exatamente, endócrino. Isso. Composto, né, basicamente pelo endocrinologista, o cirurgião bariátrico, né, nutricionista ou nutrólogo, em alguns casos, pode ser também nutrólogo, né, e um ponto também muito fundamental, psiquiatra ou psicólogo, né, porque é levado muito em consideração o estado emocional do paciente, né, considerando que a obesidade é uma doença que afeta não só o corpo, mas a autoimagem, né, o psicológico, né? Então, enfim, tem que ser tratado o assunto com muita delicadeza, tem que ser abordado com muita, né, técnica e muito conhecimento. Por isso, é exigido, né, que você tenha esses 24 meses, né, de tentado emagrecer sem conseguir, tenha um IMC, né, que é o índice de massa corporal, de 35 no mínimo, com comorbidades, né, com pelo menos uma comorbidade. Existem profissionais que exigem 3 comorbidades, eu só opero se houver 3. Não. Hoje em dia, na portaria mais recente do Conselho Federal de Medicina, já elenca, na verdade, amplia, né, para 26 o rol de comorbidades e já diz também na própria portaria, né, lá, que basta ter uma comorbidade, você já está apto à cirurgia. Então, o IMC 35 mais comorbidade ou acima de 40 sem comorbidade, porque aí já é considerado um obeso mórbido. E o que é uma obesidade? A obesidade é uma doença, né, crônica, ela não tem cura. A cirurgia bariátrica é uma forma de tratamento, de controle. Na verdade, a obesidade não é aquela pancinha que o pessoal acha que, não, tô feio com essa pancinha, vou fazer a bariátrica. Às vezes brinca, faz, você tá obeso, você, né? Que isso não é obesidade, gordo, né? Vai chamar a pessoa de gordo, você tá obeso. Não é. A obesidade, ela é uma doença. Ela é uma doença que não existe cura. Ela pode ser genética, como já foi provado em estudos recentes, né, por endocrinologistas e a rede toda médica aí, que não cabe a nós, né,
mas dando aqui essa pincelada, já foi comprovado que é uma doença que tem, né, a genética, que tem a questão genética e a questão também social, habitual, de hábitos. Você pode, assim, não nascer obeso, mas adquirir a doença ao longo da vida. Você pode adquirir a obesidade, né? E tem outra coisa, você falou dos 2 anos de tentar emagrecer, mas tem exceção, né? Que é quando é questão urgente. Se aquela obesidade está te gerando um dano e você precisa emagrecer. Então, esses 2 anos é suprimido. E aí, fala um pouco. Exatamente, doutor. O que ocorre é que, assim, tem que ser avaliado, né, de uma forma pessoal, né, personalíssima a cada paciente. Porque às vezes você tem aquele IMC de 35, se mas você não... tem um IMC de 35, mas está tendo vários picos de pressão alta, tá com uma hipertensão, doutor, eu tenho ido toda semana no pronto-socorro. Aí já vira urgente, aí já corta aqueles 2 anos. Um cardiopata, por exemplo, um problema sério de coração, algo considerado urgente, você pode adiantar e não cumprir esse requisito dos 24 meses porque você está numa iminência de um risco de vida ali. Então, né, de morte, mas no caso de vida, né, então agiliza-se, né, e realmente, assim, é até abusivo se a operadora de plano de saúde negar essa cirurgia, né, dado a tamanha urgência. Claro que tem que estar prescrito pelo médico a urgência, tem que constar no laudo, tem que estar muito bem fundamentado. E caso haja essa negativa, né, enseja sim os danos morais ao paciente, né? E no caso, nesse caso aí, sendo urgência ou emergência, não precisaria de cumprir toda a carência, não é isso? Não, aí não precisa cumprir. Porque é urgência. É urgente, é uma questão de urgência. Então, assim, tem esse detalhezinho também. Analisa-se o contrato, considerando que o contrato, né, de prestação de serviço, né, de seguro, saúde, é um contrato de adesão, né? Então você analisa se o contrato e aí essas cláusulas que versam, né, sobre carência, sobre carência parcial temporária, porque às vezes você vem oriundo de outra operadora, né, de seguro saúde, e aí vem o famoso corretor, chega e fala, vamos comparar a sua carência, né? Agora não compra nada. E aí o que acontece? Às vezes reduz sim, mas reduz carência para determinados exames, como por exemplo, um exame de sangue, um raio-x, mas aí não, o plano de saúde alega doença pré-existente. Mas não para uma cirurgia, né, de uma doença que o plano alega pré-existente. E aí adentramos até na questão da importância, né, da declaração de saúde ser, né, feita de forma correta na hora da contratação do plano. Não, inclusive, né, sobre esse tema da negativa do plano de saúde com a alegação de doença pré-existente, eu já falei até no meu perfil do Instagram também, e vou falar sobre esse tema num outro momento aqui no canal do YouTube. Mas de fato, as operadoras negam falando isso também, mas... Sim, as operadoras, elas negam, doutor, por inúmeros motivos, né? Só por negar também. Até só por negar mesmo, porque, enfim, né? Praticam, né, diversas cláusulas abusivas, infelizmente, é a grande realidade. E sempre esse argumento da carência parcial temporária, ela está sempre em letras miúdas no contrato. Então, sempre tem essa questão de, é uma doença pré-existente, mas tem muitos obesos, né, que não sabem que são portadores de obesidade. Sou gordinho. Acha que é gordinho, exatamente. Que está um pouco acima do peso. E só vai descobrir que tem a doença de fato depois que entra no plano. Quando tem uma avaliação médica devida. Aí o médico a gente trabalha muito sentado. Então a gente tem dor na lombar, mas a gente não sabe se é alguma patologia ou se é só dor na lombar, dá uma alongada e tá tudo certo. Exatamente. Aí a gente só vai descobrir se a gente fazer um plano de saúde, né? Vai colocar lá na declaração, não tenho problemas, né? Aí depois de 6 meses descobre que tem sintoma uma hérnia de disco que precisa operar com urgência.
o plano tem que autorizar. Ah, mas ele não disse, preencheu não, que não tem doença ortopédica. Eu não sabia. Mas aí cabe o ônus de probatório. Tem que ter uma súmula também nesse sentido, que eu não trouxe aqui hoje. O ônus probatório para o plano, né? Porque o que ocorre? Há de ser orientado por um médico, feito o plano tem que se resguardar no ato da contratação, né? Mas, voltando aqui ao nosso tema, né, principal, que é a questão da bariátrica, né, da cirurgia bariátrica, da obesidade como toda em si, nós não temos como falar, né, sobre plásticas reparadoras pós-bariátrica sem conceituar o paciente bariátrico. E para conceituar o paciente bariátrico, nós temos que falar sobre a obesidade, que é o cerne de toda a questão, né, que é o que enseja a bariátrica. E tem muito advogado querendo... recurso. Tem muito advogado querendo atuar na área, mas que não conhece, não vai estudar a fundo o que é a obesidade, que de fato é uma doença. Tem advogado que nem sabe que é doença, só fala, não, tem direito. Aí vai lá, pega uma súmula, bota lá e fala, não, aqui ó, ele tem direito e vai. Não, tem que pegar um advogado especialista para você fazer esse tipo de ação, porque se você pega um advogado que é generalista, não vai saber todos esses detalhes que eu e a doutora estamos falando aqui. Então, por isso que é importante a contratação de advogado especialista em direito médico. E quanto à pós-bariátrica, a doutora trouxe até uma súmula aqui. Quer ler ou quer que eu leia? Exatamente. Pode ler, doutor, fique à vontade. A cirurgia plástica para retirada do excesso de tecido epitelial posterior ao procedimento bariátrico, ou seja, aquela cirurgia depois da bariátrica, constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida e tem caráter reparador. Não é cirurgia estética. O Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro já entendeu que a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele tem caráter reparador e não é estética, cirurgia estética, como muitas vezes o plano alega, né? Então, comenta um pouco sobre essa súmula aqui, doutora, por favor. Exatamente, doutor. O que ocorre, né? A reparadora, né? Como eu pontuei aqui, a obesidade, ela é uma doença crônica, não tem cura. Bariátrica é um tratamento para a doença, né? E o que acontece? O pós-bariátrico, ele faz a continuação do tratamento. Então, as reparadoras, elas vêm como continuação do tratamento da obesidade, da bariátrica, do pós-bariátrico. Porque o cara, né, o pós-bariátrico, ele fez a bariátrica, né, justamente para quê? Para ver o controle da doença, né? Que aí faz o controle. Aí ocorre que nos primeiros 12 meses, geralmente esse paciente tem uma perda de peso em torno de 30 a 50 quilos. Fica tudo com sobrepeso. Então, é uma perda muito rápida, muito grande, né? E sobra-se muitas peles, né? E aí vem a questão da importância da continuação do tratamento, né? Que não é só o cara ir lá operar e emagrecer e ponto, final, né? Pode ocorrer, sim, da pessoa praticar uma academia e talvez não querer, mas aí é opcional da pessoa. Se não tiver também tendo problemas de saúde, como, por exemplo, uma dermatite oriunda de uma sobra de pele, entendeu? Avaliada, né? Devidamente avaliada pelo médico. Que não fica só estético, aquela sobra de pele gera um monte de problema. Exatamente. Então, por esse entendimento, né, que já está pacificado no tribunal, não só do Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, tem as, né, súmulas, jurisprudências que falam, né, claramente que o conflito está no seguinte: é uma cirurgia estética ou é uma cirurgia reparadora? É uma cirurgia reparadora. Então, o plano nega sob a alegação de estética. Não, não é estética. É a reparação, como diz, a reparação da continuação daquele tratamento, né? Então, é por isso que também a negativa abusiva, né, destas cirurgias ensejam, sim, um dano moral também,
pelo sofrimento todo que é porque aquela causado, angústia que a né, pessoa, a ao recusa da paciente. cirurgia Isso, bariátrica e da pós-bariátrica exatamente. gera uma angústia na pessoa de não poder fazer, não poder melhorar o seu estado de saúde, ficar com aquele excesso de pele, ficar com o abdômen todo cheio de pele aqui, você não poder fazer aquela reparação. Então gera uma angústia e essa angústia gera obrigação do plano de saúde de indenizar o paciente. Exatamente. Como, né, dizem, aquela barriga de avental, né, que é a chamada, porque realmente é uma sobra de pele, né, em alguns casos tão excessiva que chega realmente a formar um avental mesmo. E isso não só prejudica a saúde, mas também o psicológico. Sim. Porque neste tipo de avaliação, né, para a reparadora, é fundamental que você tenha uma avaliação também psicológica, né, e de preferência um laudo também do psicólogo, né, te atestando, né, sobre aquela questão da autoimagem, né, porque não é a questão de estética, é a questão de você não se reconhecer, de você olhar cicatrizes constantes, né, daquilo que você sofreu da doença. Por exemplo, você olhar no espelho aquela barriga de avental e você lembrar, remeter que aquilo foi por conta da sua doença, o ápice que você chegou no seu peso maior, o quanto sofrimento e dor aquilo te causou. Todo um abalo psíquico é relevado. E isso também é muito relevante na hora que o doutrinador, né, dá um parecer favorável, uma jurisprudência favorável. Ele alega essa questão psicológica, né, do paciente, né, do pós-bariátrico. Inclusive, tem entendimento que o plano é obrigado a cobrir também a abdominoplastia, a colocação de prótese mamária, o silicone, a retirada do excesso de pele. E quando o plano nega também esse tipo de cirurgia, o plano tem que indenizar o paciente que está ali nessa angústia, como a gente acabou de falar. Então, a gente trouxe até uma jurisprudência aqui, um agravo de instrumento, aqui do Rio, não é? Isso, tem uma do Rio e trouxe também uma de São Paulo. Aqui, quer ler? Agora é sua vez, já li. Eu ia me atentar ali, eu ia falar sobre a questão da abdominoplastia e das demais cirurgias. Então fala. Né? Então, o que ocorre? A abdominoplastia, ela está no rol da ANS, tá? Como um direito do pós-bariátrico em reparadora. Uhum. Então, geralmente, nos casos de abdominoplastia, né, os planos não costumam negar a abdominoplastia, tá? Só que aí vem a questão de que não sobra-se pele, né? Uma pessoa obesa, uma pessoa que pesou às vezes 180 quilos, ela não vai ter só sobra de pele no abdômen. Então, o que acontece? Vai tirar só do abdômen. Exatamente, ela tem a questão dos braços, das coxas, né? Das pernas, da mama, né? Não só a mulher quanto o homem também tem a flacidez mamária. Né? Então tem que fazer essas demais reparadoras e aí é que começa a grande discussão dos planos. Mas está no rol da ANS que a cobertura é da abdominoplastia. Ok, só que, como até discutido recentemente e já ficou, né, pacificado, que o rol é exemplificativo, sim, não é um rol taxativo. Então, diante disso, o que vai valer realmente para a decisão sobre a necessidade das demais cirurgias é a avaliação médica e não o plano de saúde. Estamos falando aqui de plano de saúde, mas isso também vale para o SUS. Sim. Para a rede SUS, né? É porque estamos que tem muita gente que não sabe, né? Estamos no foco aqui do plano de saúde, claro, né? Porque geralmente há uma grande demanda, né, nessa questão dos seguros de saúde, mas o SUS também, tá? Essas regras valem não só, né, para os planos de saúde, né, mas também para o SUS. Vou ler aqui uma parte que fala exatamente sobre
do efeito psicológico, né? É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Aquela sobrepele que a gente falou gera diversos malefícios, então tem que fazer para garantir a saúde do segurado. Aí é o entendimento de ser cabível a indenização por danos morais advindo da injusta recusa de manutenção da cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Então aqui é destacado isso, a aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Esse é um dos motivos que cabe a indenização contra o plano de saúde quando nega de forma injustificada a cobertura da pós-bariátrica e da própria bariátrica. Então essa angústia, essa aflição psicológica gera a obrigação de indenizar os planos de saúde quando negam a cirurgia bariátrica e pós-bariátrica. Tem uma outra aqui também. Essa outra eu vou deixar você. Sim, e existe aqui, né, também um entendimento sobre a cirurgia aqui reparadora, que eu queria até trazer aqui, que a jurisprudência diz o seguinte, que no artigo 35F, né, da Lei 9.656 de 1998, que é a lei, né, que dispõe sobre os planos de saúde, né, ele prevê uma assistência expressa de saúde e havendo cobertura para o tratamento da doença que acomete a contratante, as operadoras são obrigadas, né, a fornecer aquele tratamento. Ora, isso daqui em palavras, né, simplificadas, quer dizer o seguinte, se existe um tratamento para o pós-bariátrico, né, de reparação de peles, porque ele está sofrendo não só psicologicamente, como também ou com alguma dermatite, ou com algum problema de mobilidade, ou às vezes até dependendo do peso, porque existem peles que pesam 30 quilos, não, desculpa, 4, 5 quilos, né? Então esse peso constante também pode acarretar problemas de coluna. Então, havendo esse tratamento, a negativa é indevida, é abusiva e enseja, sim, uma indenização de dano moral. Sem contar na questão do pedido de liminar com multa diária também, né? Em caso da negativa, né? De você pedir uma liminar de urgência, né? O médico fundamentando aquela questão urgente, né? Da sua reparadora e o plano descumprir. E aí também acontece, porque acontece também do plano descumprir. E pior, né? Que às vezes fica R$1.000 de multa. Preferem pagar a multa diária. E às vezes reduz Exatamente. Também. Eu tenho um caso, né, até que chegou até a mim, de uma cliente, que ela já está há quase um mês, né, aguardando a liberação, que já foi deferida, né, em liminar a cirurgia dela reparadora. Porém, a operadora de saúde não cumpre e está ensejando a multa diária. Então, tem a questão da multa, tem a questão do dano, né, moral, que você tem o direito, sim, dessa recusa que é totalmente abusiva. Sim. Né? Então, aqui, essa súmula, né, aqui do 258, ela fala, né, da questão da natureza que não é estética, que não é embelezadora, né, e sim reparadora. E aqui na própria lei dos planos de saúde, né, dispõe sim uma cobertura para o tratamento. Né? Tem outro ponto que você falou, que o peso da pele pode gerar problema na coluna. Aí isso me lembrou que os advogados generalistas, eles deixam de pedir o tratamento de coluna também. Por quê? Se devido à demora de autorização
gerou malefícios para a coluna, você tem que cobrir o tratamento da coluna. Porque se autorizasse ali no momento correto, o impacto seria menor. Se foi maior, então o plano tem que ser obrigado a cumprir. E isso, os generalistas, não, os advogados que não são especialistas, eles não vão observar. Observa só o que está ali na reta. Só que tem essas consequências também. Pode ter outras. A gente pode pedir esse tratamento da coluna, pode pedir eventual tratamento dermatológico. Enfim, tem várias coisas aí que o advogado especialista vai saber observar melhor do que o advogado que não atua especificamente nessa área de direito médico como eu e a doutora. Então, o ideal é que você contrate um advogado especialista na área. E caso você seja um advogado generalista, que você faça parcerias com advogados especialistas e que possa atuar melhor. Porque atuando melhor, você acaba ganhando mais honorários ali para você, acaba ganhando mais para o seu cliente e todo mundo vai sair satisfeito. Então, se eu tiver que dar uma dica aqui para a advocacia é essa, atua em parceria. Não para eu ou ela ganhar não, mas para a sociedade, para a advocacia no geral, sair ganhando. Por quê? Quando o advogado generalista distribui uma ação sem saber ao certo o que está fazendo, acaba, não é denegrindo a imagem que eu quero falar, mas acaba meio que ofuscando ali aquele tipo de ação e o juiz vê como todas as ações são aventureiras, o que não é e dificulta o nosso trabalho, o trabalho da advocacia. Por isso que eu falo, se tiver que atuar no direito médico sem ser especialista, pega um colega parceiro, faz uma parceria e vai adiante nessa área aí que é muito boa, que traz muito retorno para você. Mais alguma colocação, doutora? Então, gostaria só de pontuar ainda sobre essa questão das reparadoras, né? A importância realmente, como o doutor falou, né? De você ter um advogado especialista na área, né? Que ele sabe o que ele realmente está fazendo, né? Como já diz, né? Especialista, né? Não é aquele cara que é um aventureiro em todas as áreas. Então, assim, por que isso é muito importante? Porque muitos desconhecem que a cirurgia por si só também não é... O paciente ele não tem direito só à cirurgia. Ele tem direito também em tudo que enseja o pós-cirúrgico. Como exemplo, uma drenagem linfática. Então, no pedido, você pode fazer o pedido já, né? O médico, né? Ele já pode incluir, sim, no laudo, quando ele avaliar aquele paciente apto à cirurgia bariátrica, ele já pode incluir naquele laudo todo escrito que ele vai precisar de meia cirúrgica, de tantas sessões de fisioterapia de drenagem, que é fundamental, uma drenagem linfática. E uma drenagem linfática... O generalista vai saber uma drenagem linfática, por exemplo, o paciente vai ter um gasto aí de R$ 1.500, em média. Em média, em umas 10 sessões. E ela é consequência da bariátrica. Isso. É tudo consequência do tratamento da doença. Então, veja bem, o paciente, obesidade, ele não está fazendo drenagem porque ele quer ficar bonito ou melhorar a celulite. Não. Ele está fazendo um pós-cirúrgico. Então, é concedido. É importante que você esteja atento ao laudo médico, porque muitos processos também são improcedentes por conta da ineficiência do laudo, né, de informações. Às vezes então, é até bom você fazer um texto bom você entregar... instruir, né, você conversar, até instruir o seu paciente. E se puder ligar para o médico, até melhor. Claro, eu já fiz várias contato. vezes. Isso é muito importante, você saber o que o médico vai colocar no laudo. Porque troca às vezes uma ideia com o médico liga. Faz um laudo muito superficial, né? Ou faz um laudo que depois você vai ter que ficar remendando aquela ação. Eu até falei isso com várias petições. Na minha aula falando sobre inicial, eu falei sobre isso, que o juiz ele quer ver o médico falando que aquilo vai causar risco de morte. Exatamente. Então ele quer que fale. Ele quer que fale, ele quer que seja explícito e ele quer que diga, olha,
vai fazer uma abdominoplastia, vai precisar de 10 sessões de drenagem linfática feita por uma fisioterapeuta, vai precisar de meia cirúrgica, vai precisar, enfim, ele vai laudar. Se for necessário uma prótese, ele vai laudar a prótese. Se não for necessário... É bom trazer desde o início isso. Então, isso tudo tem que estar muito bem, porque o sucesso da sua ação vai ser o conjunto probatório. E se ele estiver robusto, né, e bem fundamentado e bem elaborado, não tem como negar. Com tantas jurisprudências a favor, sim, e súmulas, e um direito já mais do que discutido exaustivamente, já discutido e pacificado, só vai indeferir se você não tiver a técnica. E aí é que entra a questão da importância do advogado especialista, porque o advogado especialista, ele sim contém a técnica. Então eu reforço aqui, né, a colocação do Dr. Eduardo, de que se você, né, não for um advogado especialista, estiver querendo ingressar na área do direito médico, tiver algum cliente, alguém que recorra, né, até você com algum problema relacionado à área, busque uma parceria. Não se aventure fazendo sozinho, porque é fundamental que você tenha, sim, esse conhecimento técnico. Aí o advogado vai falar, mas eu vou perder honorário. Você pode, aspas, pode até perder, mas só que você vai ganhar, o que você vai ganhar de experiência ali, você vai sugar o advogado que já atua na área. Então você vai pegar um monte de experiência, você vai ganhar muito mais do que a parte de honorário que você vai dar para o advogado especialista. Então, o ideal é isso, que você faça parceria, porque todo mundo sai ganhando. A sociedade, a advocacia e você também com toda a aprendizagem aí que você vai ter. Exatamente. Então, acho que é isso, né, doutora? Sim, acho que por hoje... Eu conversei aqui com quem? Com a doutora Graciele Garcês. E é uma satisfação poder conversar aqui com você. Igualmente. E eu espero poder conversar com você outras vezes para falar sobre outros temas também. Sim. E até, de repente, aprofundar mais na pós-bariátrica também. E a gente agenda outro dia aí para poder conversar. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.